Amém? Entrou aí agora, querido? Não saia não. Deus tem uma palavra para você. O Espírito Santo quer falar com você. Vai ser muito bom para sua família. Vai ser muito bom para sua vida biológica, espiritual, racional, relacional. Amém? Fique conosco, entra na live, não saia mais. Amém? Vamos à palavra? A nossa sessão ainda continua. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Pedireis o que quiserdes. Falareis e acontecerá e será feito. E, por favor, não é mágica, não é feitiçaria, é substância, é falar, é dar substância. Falar, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aí vem aquele tabu, né? Pastor, mas você não tem que pedir segundo a vontade de Deus. Aí você já está começando a engessar. É lógico que é, mas calma lá, vamos devagar. Vamos devagar. Aí você fica assim, mas não tem que ser na vontade. Calma, irmão. O que você quiser. O que você precisa entender é que a sua fala, ela substancia as coisas. Ela dá visibilidade às coisas. É muito importante que você entenda isso. O anjo chegou para Maria e falou assim, Maria, você vai ficar grávida. Ele falou, você vai engravidar, Maria. E a Maria creu. E engravidou sem a intervenção de um homem, de um macho. Você está percebendo? Ficarás grávida. Então, não engesse, calma lá. Mas não tem que ser segundo a vontade de Deus. Primeiro vamos resolver o a iniciação aqui. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Tiago capítulo 3, por gentileza. Tiago capítulo 3, nós começamos ontem pela manhã isso daqui. Tiago capítulo 3, versículo de número 11. Tiago 3, 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso a fonte pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Pode uma fonte? A ilustração aqui é a ilustração de um rio, de uma mina, de um poço. Sabe qual é essa linguagem? Uma mina de água, um rio de águas correntes. Qual é essa linguagem? Ele está usando uma linguagem aqui, a linguagem da fonte, de um rio, de uma mina de água. Veja bem, uma mina de água pode ao mesmo tempo jorrar água bebível e água não bebível? Água doce e água amarga? Pode? A resposta é não, não pode, não é, irmãos? Não pode. A água não pode. Perceba, a água não pode. E o que seria aqui? O que seria, irmãos, essa fonte? Escuta bem, o que seria essa fonte, essa mina? O que seria? O título do capítulo 3 está aí. Veja o título do capítulo 3. O título assim, os pecados da língua. Língua aqui não é apenas o membro. É a linguagem, é o falar. Os pecados, as transgressões, os erros da língua. Porque não pode jorrar de uma mina de água, água doce e água amarga, não pode. Aí, mina aqui, para você e para mim, é a sua boca, é a sua linguagem, é a sua comunicação. Pode lá ver? É a sua comunicação. Linguagem aqui é a sua boca, é a sua comunicação. É isso que você precisa entender. É isso que você precisa compreender. Está compreendendo, meu amado, minha amada? Agora veja comigo o versículo 10. Olha o versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, olha o verso 10. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Olha, você está pegando?
Olha só, irmãos, perceba isso. De uma só boca procede bênção e maldição. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. De uma só boca procede bênção e procede maldição. Não convém, veja, uma mina de água libera água doce e água amarga? Não, não libera. Olha, irmãos do céu, uma mina de água libera água doce e água amarga? Não, não libera. Verso 10, de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Oh, irmão, você entendeu por que eu não quero lidar com isso pode, isso não pode? Eu não quero lidar com essas denotações ou conotações de que eu tenho que falar segundo a vontade de Deus, não tem que ser de acordo. Se eu começar a falar isso, nós perdemos a força da palavra. É uma questão de comunicação, queridos. Você está me entendendo, meu amado? É uma questão de verbalização. Uma fonte de água não libera água amarga e água doce. A fonte não. Nós deveríamos ser como a fonte. Ou a gente tem água amarga, ou a gente tem água doce. E no nosso caso, meu irmão, não é certo que nós tenhamos as duas águas. Ô papai, entenda isso. Ô mamãe, entenda isso. Ô filhinho, ô filhinha, entenda isso. Ô cristão, olha só como eu estou evoluindo. Papai, mamãe, filhinho, filhinha, cristão. Será que não tem palavras boas aqui suficiente para a gente falar? Será que nós não temos palavras boas suficiente para a gente falar? Ele fala, não convém, não compensa que seja assim. Não convém que seja assim. Verso 10 de novo. De uma só boca procede bênção e procede maldição. De uma só boca procede bênção e procede maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Pegaram por que eu tenho que insistir tanto? Vocês estão entendendo? Não sejamos religiosos. Isso pode, isso não pode. Eu tenho que ver qual é a vontade de Deus. Eu tenho que saber qual não é a vontade de Deus. Você está percebendo, queridos irmãos? E eu não sou contra isso. A questão é que se você já começa assim, você começa errado. Você já pensou uma criancinha? Pensa numa criança. Pensa numa criança. Antes de falar, tem que saber o que você gosta. Antes de aprender a falar. A questão é que ela aprendeu com você. Então ela só vai falar o que você gosta. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. Uma criancinha, meu irmão, ela aprende ouvindo seu pai. Não existe assim, uma criancinha, um bebê, não sabe o que agrada ao pai, nem o que desagrada ao pai. Ele só sabe falar o que o pai fala, meu Deus do céu. Só consegue falar o que o papai e que a mamãe fala. Uma criança não fica pensando se é a vontade, se não é a vontade. Não fica pensando. Não fica pensando isso. Estão a me ouvir? Não é conveniente que seja assim. Acaso, meus irmãos, pode uma fonte jorrar do mesmo lugar o amargo e o doce? Não pode. A fonte não faz isso. Uma fonte de água não faz assim. Como é que eu e você fazemos assim? Como é que dessa boca, você consegue falar coisas amargas e coisas doces? Como pode? Vamos crescer então na palavra de Deus? Vamos crescer aqui comigo? Vamos crescer aqui com o Espírito Santo? Vamos crescer aqui com as Escrituras? Vamos começar a falar. Você, a partir de agora, vai perceber, vai ter um sininho na sua cabeça. Quando você for falar,
bobagem, vai ter um sininho. Você vai ver se não vai ter. Você vai breca, até que você se habitue. Entenderam? Não é certo, não é conveniente que essa boca fale bênção e fale maldição. Não é conveniente que esses lábios fale bênção e fale maldição. Então vigie. Não quer dizer que você não deva ser firme. Jesus um dia chegou para Pedro e disse assim: sai dele, Satanás. Não quer dizer que às vezes você não tem que ser firme, não tem que disciplinar alguém com firmeza. Jesus disse: sai dele, Satanás. Outra vez, Jesus chegou assim e falou assim: Satanás, arreda-te de mim. Você não cogita as coisas do meu Pai, você cogita as coisas da carne. Jesus disse isso na cara do Pedro. Então, às vezes, você vai ter que ser firme, mas não permita que desses lábios saiam coisas doces junto com coisas amargas. Você vai perder a credibilidade. Você vai perder a credibilidade. E nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Nós estamos rodeados por Moisés, Elias, João, Pedro, Paulo, Tiago. Nós estamos rodeados, diz Hebreus. Hebreus capítulo 11, capítulo 12, diz que nós estamos rodeados. E fora isso, nós estamos rodeados de anjos e demônios. Essa é a questão. Do mesmo jeito que anjos trabalham com palavra, no futuro, daqui a uns meses, chegaremos nesse ponto, viu? Anjos trabalham com palavras, demônios também. Por isso não convém, não é conveniente que desses seus lábios, dessa sua boca, saia bênção e saia maldição. Amém, amados irmãos? Fiquemos com esta meditação, com essa revelação, com esta iluminação. E seja vitorioso mesmo. Seja um ganhador mesmo. Seja um abençoado, um conquistador. Seja uma pessoa sensível a Deus. Em nome de Jesus. Amém?